Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje, na aula do 6º ano, vamos trabalhar problemas com números racionais. O que é número racional, professora? Normalmente, alguns alunos ainda associam unicamente a fração, tá? É verdade. As representações de números racionais são em fração, mas a gente vai ver outras representações. Bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são ao vivo pela TV Nova, né? Nossas aulas digitais, e você pode e deve entrar no chat. Como? Você é aluno da Rede Municipal do Recife, você pega seu tablet, entra no Educa Recife e participa da aula. Isso é tão importante, pessoal. Tanto para mim quanto para vocês. Para a senhora, professora, é claro, quanto mais interação a gente tem, mais eu posso tirar dúvidas que eu nem sabia que vocês estavam com aquelas dúvidas, porque eu ainda não leio mente. E a distância aí é que eu não leio mesmo. Bom, mas aqui hoje, trabalhando comigo, me dando aquele reforço, a professora maravilhosa, a professora Marta. Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Acordando agora ou já estão bem atentos? Estou aqui aguardando vocês para participar do chat, viu? Esse é o meu sinal. E vamos participar. Boa aula, professora. Bem, além de Marta, eu tenho que agradecer bastante a equipe de Libras, que permite que essa aula tenha maior acessibilidade, tá? Eu estou aprendendo alguns sinais, hein, gente? Com relação a Libras, eu sou igual a vocês. Estou no início, estou aprendendo, fazendo as associações. Não esqueçam que todas as aulas do EMAD estão aqui, ó, no YouTube. Sim, a gente, apesar de estamos caminhando para a mudança de ano, vocês, né, aluno da rede, a gente tem que lembrar que alguns ainda não baixaram. Bota aqui o QR Code do aplicativo. Ótimo! Por quê? Porque teve gente que me pediu, né? Professora, coloca aí. E tem aluno que tem teu WhatsApp, professora? Tem, gente, porque no início do ano eu estava como professora presencial. Então, meus alunos do presencial continuam se comunicando comigo no WhatsApp. Bem, mas lembrando, se inscrevam também no YouTube que tem todas as aulas. Vocês podem tirar qualquer dúvida. Eita, não estou lembrando muito disso. Vai lá e assiste. Bom, mas vamos recapitular os conteúdos. O que eu posso falar? Dá um zoom aí nesse recorte da matemática. Números racionais. Ora, números racionais a gente tem porcentagem, que eu botei aí o símbolozinho, equivalência, tem a ver com divisão, com proporção, com fração, números decimais, números mistos. Percebam que eu fiz um recorte bem próximo, né? É claro que os números racionais estão ligados com outros conteúdos também, né? Pronto, pode voltar para cá para a gente começar a falar. Veja, eu estou recapitulando. A gente já trabalhou fração. Eu estou apenas comentando o que a gente vai usar aqui nos problemas. Ora, aqui eu fiz 3 discos. O que é importante, gente? Quando a gente trabalha com fração, a gente tem que ter o mesmo tamanho. Então, percebam que esse disco, ou esse círculo, vai ter o mesmo tamanho. Qual a diferença deles? Eles estão divididos, esse em 2, esse 1, 2, 3, 4, e este primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a parte que eu pintei de azul, não sei que cor aparece para vocês, mas essa parte pintada, ela é a mesma, ela é a metade do círculo. Olha só, dividir no meio e dividir no meio. O que isso significa? Que é a representação desse aqui, significa, né,
a mesma área desse e a mesma área desse. Então, é uma representação do mesmo número. Ora, olha aqui o número, pode dar um zoom que aí eles vão perceber. Olha, a metade, 1 por 2. Então, o numerador é 1, por quê? Porque é apenas uma cor eu pintei. E está dividido em quantas partes? Em 2. Então, a quantidade total de partes que eu dividi o meu todo é 2. Que é igualzinho. O que é igualzinho, gente? A escrita não. A 2/4. São 2 partes de 4, vai me dar o mesmo tamanho. A equivalência aí é da área dessa figura. O número é equivalente, representa o mesmo valor. E, por fim, 3 partes de uma divisão de 6. Bom, recordando, para finalizar, números racionais. Eu posso escrever na forma de fração, que a gente acabou de olhar aí. O x aí do que eu coloquei é a quantidade de pedacinhos e o y é o meu todo, o total de pedacinhos, certo? A parte e o todo. A porcentagem é quando eu faço essa divisão em 100 pedacinhos. Isso é porcentagem. É uma fração especial. E a parte decimal, que é o quê? Você vai dividir, no caso aí, 1/2, quando eu pego 1 divido para 2, vai dar 0,5. Eita, esse 0,5, mostra aqui. Esse 0,5 aqui, nada mais é, gente, do que se você tiver uma moedinha de R$1 para dividir para 2 meninos. Como é que eu vou dividir uma moeda para 2? Eu troco ela por 2 de 50 centavos, que tem um valor menor que 1. Então, se é menor que 1, por isso que tem um 0, aqui eu tenho o meu inteiro, a parte inteira. A gente já viu isso aqui, tem aula também para vocês acessarem. E aqui a parte decimal. Bom, e agora, pode dar um zoom para eles darem uma olhada. Professora, a senhora colocou um monte de dedinho ali, representando 0, 1, 2, 3, 4, né? Como a gente costuma representar. Por quê? Para lembrar, gente, que matemática está muito associada à contagem e a medir, né? Eu preciso do número racional por conta da medida, a gente já viu isso em aula anterior. Eu trouxe aqui as frações que têm nomes especiais e também porque 1/10, 1/100, 1/1000. Então, 1/10 estou dividindo por 10. O próprio nome já dá a indicação disso. 1/100 estou dividindo por 100. É esse aí a minha porcentagem, por 100. E 1/1000 estou dividindo por 1000, tá? Então, vamos lá. Atenção! Centésimo, 1. Centésimo é a mesma coisa que 1%. Por quê? Porque a parte que eu estou representando ali traz para mim. Essa parte aqui é 1. Se eu tivesse 10%, então aqui eu teria 10%. O número que você colocar aqui dividido por 100 vai dar o meu percentual, porque é apenas uma maneira de representar o número racional. Se vocês fizerem essas conexões, vai facilitar bastante. E uma coisa que vocês ficavam meio... ai, é assunto novo. Não, gente. Liga. É apenas representações novas. Bora lá. Ah, esse também é importante. Dá um zoom aí, que a gente está falando de sistema posicional. A gente trabalhou isso quando a gente reviu o quadro valor de lugar, que vocês já viram lá no Fundamental 1. 1/10, 0,1. 1/100. Veja que eu estou na primeira... Voltando para 1/10. 1/10, eu estou na primeira casa depois da vírgula. 1/100. Veja que a primeira casa é 0. Por quê? Porque é a casa do décimo. A segunda que vai me dar o centésimo. E no milésimo,
é a minha terceira casa depois da vírgula. Se vocês fizerem a divisão, o algoritmo da divisão, mas como vocês não gostam muito, então já trouxe direto. Mas se vocês fizerem o algoritmo da divisão, vocês vão achar este resultado. A posição é importante, mas atenção! Muita gente distraída vai e se atrapalha quando você escreve colocando zeros depois da vírgula, sem nenhum número no final, porque se tiver um número, o zero é válido, porque é a posição, né, do algarismo. Mas no caso aqui, o 1, primeira casa depois do zero. Então, 0,1 é igual a 0,10. Gente, porque onde está 1? Na primeira casa depois da vírgula. E é igualzinho a 0,100, primeira casa depois da vírgula. Esse é que está o valor 1. Se eu tivesse 50 zero para cá, como é que estaria, professora Marta? Do mesmo jeitinho. Porque igual a 0,1. Exatamente. Então, perceberam, gente, como é importante essa coisa do posicional, trazendo para cá. Agora, bora praticar. Eu deixei para vocês 3 atividades. A gente vai fazendo devagar. Se precisar, a gente deixa uma para a próxima aula, tá? Então, bora lá. Dá um zoom. Essa é a OBMap. A figura abaixo, já expliquei para vocês, que é porque está do lado, na próximo slide, porque eu copio igual a OBMap, porque eu estou dizendo que é a questão 2 do nível 1 de 2016. Então, bora lá, sem interrupção. A figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Qual a figura? Esta aqui, tá? Então, bora ver. Primeira coisa importante, quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços todos? Que pedaços, gente? Traz para mim. Esses pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses pedacinhos de pizzas que faz essa figura. Tá? Então, o que é que eu tenho que saber? Aqui, ó. De mesmo tamanho. Eu já disse para você lá no início que a fração tem que ser de mesmo tamanho. Se eu pegar uma pizza pequena e pegar uma pizza grande, se eu dividir em 4, é claro que o tamanho da pizza grande vai ser maior do que o tamanho da pizza pequena. Tudo bem? Cada uma dividida em 8 pedaços. O que é que eu estou dizendo? Que 8 pedaços formam minha pizza. Olha lá, dá um zoom que eu enumerei. Dei só os 2 exemplos, né? Aquele de cima que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o do centro eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Traz para mim. Por que eu só enumerei este e este? Porque, gente, se você for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma dessa. Então, em cada vértice desse quadrado, eu vou ter 6 pedaços de pizzas. Interno, aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, eu só enumerei para não ficar muito numerozinhos, não ficar confusa a figura. Porque isso é importante também. Na hora de vocês fazerem as contas e anotarem, gente, não agarra não. Olha, tem tanta gente até na universidade, que se atrapalha, porque coloca muito junto. E aí se atrapalha mesmo. A palavra é essa, se atrapalhar. Né? Não é porque não sabe. Muitas vezes é porque fica agarradinho demais, e aí você, quando passa para outra linha, você esquece de anotar um negócio porque está muito junto, muito confuso. É um conselho, tá? Então, bora lá. Resolvendo, dá um zoom para eles perceberem o que foi que eu fiz.
Ora, se eu tenho metade de um lado e metade do outro, ali eu já estou contando 1. Bem, contei 1, mas aqui eu tenho o meu segundo pedaço. Professora, a senhora apagou o 1. Eu apaguei para ficar mais fácil para vocês perceberem que a minha segunda está aí, ó, essas duas partes. Bom, aqui o 1 e o 2 eu já tenho. Mas veja, 3, 4 e 5. O que eu fiz? Traz para mim. Olha só, para preencher aqui, eu preciso de quanto? 1, 2. Ora, eu tenho esses 3 para preencherem. O que foi que eu fiz? Peguei 2 pedaços, coloquei aqui, 2 aqui e 2 aqui. Quantos eu tenho? 3. Bom, finalizando. Gente, eu vou trazer 1, 2. Por que eu tenho só 3? Porque eu vou pegar uma dessas pizzas, deixa eu só esclarecer. Vou pegar uma dessas pizzas, vou pegar aqui, ó, 2, botar aqui, 2, botar aqui e 2, botar aqui, certo? Esta parte, eu só estou querendo mostrar para vocês que eu completo a pizza com 2 pedaços. Tudo bem? Então, é por isso que eu tenho só a terceira, a quarta e a quinta. Então, meu resultado é 5. Alguma questão aí, professora Marta? Não, tá tranquilo. Volta um pouquinho para ficar mais claro para ele. Volta um pouquinho o slide aqui. Pronto. Aí dá para dividir ali, ó, 2 e 2. Ah, tá. Aí você compreende. Certo. Então, vamos para o inicial, tá? Aqui. Eu tenho 6 pedaços aqui. Tudo bem? Veja, aqui eu já achei. A gente já passou por essa, né? 1, 2. Aqui eu tenho 6 pedaços e 6 em todos eles. Para completar aqui, o total de pedaços são 8. Então, eu preciso de mais 2. Só que eu tenho que tirar esses 2 pedaços de algum lugar. Então, eu peguei 2, botei aqui. 2, botei aqui. E 2, botei aqui. E aí, esse eu não conto por quê? Porque eu não distribuí esses 6 pedaços para completar as outras 3. Tudo bem? Então, é por isso. Aqui são 2. Quando eu distribuo esses 6, 1, 2, 3. Então, já tenho 2, 3, 4, 5. Meu resultado são 5 pizzas inteiras. Tudo bem? Essa hora da manhã, uma pizza. Oh! essa a dieta vai embora. Essa questão é uma homenagem à professora Marta e ao professor Ricardinho. Ricardinho Matemática. Adoro uma pizza. Vamos lá, para a próxima. Dá um zoom. Essa questão aqui da UBMEP é a questão 2 do nível 1 de 2019. Preste atenção, gente. Qual o valor da expressão abaixo? Qual das expressões abaixo tem valor diferente de 15 quartos? Certo? 15 quartos. Quais são as expressões? Estas. O que é que eu fiz? Eu trabalhei uma a uma para vocês perceberem e trouxe de 2 maneiras diferentes. Primeira A, traz para mim. 15 vezes 1/4, que é essa que está lá. Ora, o que é que eu estou fazendo? Vezes, recordando. Se eu multiplicar, eu estou somando parcelas iguais. Então, 15 vezes 1/4. Eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Quantas vezes? 15. 15 quartos. 15 quartos é igualzinho ao valor que ele está pedindo. Então, não é essa, ele quer a diferente. Dá um zoom aí, por favor. Aqui eu fiz numa representação figural. Veja, 15 o quê? 15 todos. Mas eu peguei 1/4. Então, eu peguei cada um
dos 15, dividi em 4 pedaços e peguei 1. Se eu somar, pode trazer de volta para mim. Se eu somar, veja só, quando eu estou dizendo que aqui é 15, traz para mim, por favor. Quando eu estou dizendo que aqui é 15, por quê? Dividido por 4, professora. Porque cada todo eu dividi em quanto? Dividi em 4. Então, mas quantos pedacinhos desta divisão por 4 eu tenho? Só é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 pedacinhos de uma divisão de 4. Muita gente confunde essa questão, por quê? Porque acha que o todo é a figura geral, mas não é. Por quê? Aqui eu tenho mais de 1. E a divisão é a divisão de cada um, tá? Quer acrescentar alguma coisa, professora? Ou deixei claro isso? Está bastante claro. Uhum. Tudo bem, gente. Letra B, dá um zoom aí. Aqui eu vou trabalhar frações equivalentes. Perceba que a fração da letra B antes do sinal de igual é uma fração só, gente. Mas, professora, tem soma em cima e soma embaixo. Tá, mas o que me determina que é uma única fração é que o traço de divisão, tá? Ele percorre todos os números. Então, eu não tenho uma operação matemática aí. Eu tenho apenas um número, né? O que é que eu fiz? Pode trazer para mim. Eu somei 15 mais 15, 30, mais 15, 45. Veja, o traço de divisão é esse. Eu não tenho nenhuma soma aqui, ou diferença, ou qualquer operação. Aqui eu vou somar 4 mais 4. 8 mais 4, 12. E isto aqui é igual a 15 quartos. Gente, se você for recordar que fração equivalentes, ou eu multiplico ou eu divido, tá? Por quanto? Aqui, no caso, eu vou dividir por 3, porque 45 não pode ser dividido por 2, mas pode ser dividido por 3, tá? E 12 pode ser dividido por 2, mas eu tenho que dividir igual. O que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, dividir por 3, dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. É só olhar aqui, 3 parcelas. 1, 2, 3. Dá 15. E 12 dividido por 3 dá 4. É só olhar aqui, ó. 3 parcelas. 1, 2, 3, 4. Então, é o mesmo resultado. Então, bora lá. Próxima. Dá um zoom. Veja que eu trouxe 3 quartos mais 3. 3 quartos mais 3. Peguei o meu todo, dividi por 4. E pintei quantas partes? 3. Porque é esse valor que eu tenho. 3 de 4. Por que a senhora botou mais 4 quartos, mais 4 quartos, mais 4 quartos? Traz para mim. Ó, gente, aqui eu tenho 3. 3 o quê? 3 inteiros. Então, aqui é um inteiro, mas eu só peguei 3 pedaços. Então, meu inteiro tem que ser igual. A gente já falou sobre isso, mas eu reforço. Fração, eu estou falando do mesmo todo. Então, por que 4 de 4? Porque 4 dividido por 4, professora Marta? 1. Todo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, assim a gente está revisando fração. Ora, neste caso, será que eu tenho 15 de 4? 4 mais 4, 8. Mais 4, 12, 13, 14, 15. É o mesmo valor. Esta expressão é igualzinho a 15 quartos. Letra D. Dá um zoom aí. A expressão é 10 meios mais 10 meios igual a... Aí fui eu que já
coloquei, né? Igual a 20 meios. Por quê? Veja que a divisão é a mesma. Então, eu só repito a divisão e vou somar o que tem em cima. A gente já fez isso numa questão. Esta representação de quadradinhos aí, gente, só está trazendo 10 meios, tá? Só é você pensar nisso 2 vezes. É o dobro. Aí, se eu for somar, eu vou ter 20 meios. 20 dividido por 2. 20 reais dividido para mim e para tu. Eu e tu. Tu e eu. E aí? 10 Quanto é que reais pra dá, cada. professora Marta? Hã? 10 reais para cada. Olha. Dezinho. Preste atenção, gente. Eu trouxe o exemplo do dinheiro porque para vocês dividir dinheiro é fácil. E é a mesma coisa. Quando você divide o valor do dinheiro para 2 pessoas, você está fazendo uma conta matemática de divisão, sim. Então, vai dar 10 para cada. Se dá 10, não é 15 quartos, tá? Então, aqui está a explicação algébrica. Dá um zoom aí, por favor. Rapidinho. 10 é igual a 20 dividido por 2, ó, vezes dá 40 quartos. Diferente de 15 quartos. Tudo bem? Olha, o tempo está se esgotando, então eu vou deixar esta questão para a aula de amanhã. Dá um zoom aí para os meninos que não viram ainda. Tirar um print. Janaína tem 3 canecas, uma pequena, uma média e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela enche 3/5 da caneca média. Com a caneca média cheia, ela enche 5/8 da caneca grande. Janaína enche as canecas pequenas e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca grande? É essa questão. Aqui tem as opções, mas a gente vai ver na próxima aula. Professora Marta, pode ir. Pessoal, forte abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bem, muito obrigado a todos e tchau, turma. Até amanhã.